Pessoal, boa tarde, aqui é o pastor Tairone. Pessoal, nós vamos dar continuidade os áudios do Gesso, professor Gesso. É um rapaz muito inteligente, muito inteligentíssimo. O argumento dele é muito prestativo. O argumento dele tem base e coerência com respaldo bíblicos. Nós vamos colocar aqui dois assuntos nós vamos colocar dois áudios de um adventista, de um pastor adventista, e de um professor Gesso explicando o que significa o Pacto do Sinai. Então nós vamos trazer aqui, pessoal, o argumento adventista e o argumento do professor Gesso. Então nós vamos continuar com os áudios, depois aí nós vamos encerrar para nós ter um brilhante encerramento dentro do aspecto o que significa o Pacto do Sinai. Vamos começar com o professor Gesso e o áudio do pastor adventista. Vamos lá. Eu vou repetir porque eu vou de rir. Peraí, vamos lá, pastor. O pastor adventista vai explicar o que é testamento, o que é o Novo Testamento. Fala, pastor, fala. Então vamos ler o texto. Vamos. Veja aqui. Semelhantemente tomou o quê? O cálice. Depois dizendo o quê? Este é o cálice. É o novo? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. No meu? Sangue. É a nova Que é aliança no meu derramado? sangue. Por vocês. Pergunta. O que é Novo Testamento? Jesus levantou a Bíblia? Não. O que ele levantou nas mãos? O cálice. O que tinha no cálice? Vinho. O suco, que representava o quê? Então o que é Novo Testamento? O que é Novo Testamento? O que é Novo Testamento? O que é? O sangue de Jesus Cristo. Eita, papai! Eu vou terminar de ouvir essa pataquada. Depois eu mostro na Bíblia o que é testamento, que ele até inventou o texto. Vamos lá. Veja aqui. Semelhantemente tomou o quê? Depois dizendo o quê? É o novo? No meu? Que é derramado? Pergunta. O que é Novo Testamento? Jesus levantou a Bíblia? O que ele levantou nas mãos? O que tinha no cálice? O suco, que representava o quê? Então o que é Novo Testamento? O que é Novo Testamento? O sangue de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com 27 livros do Novo Testamento. Cara, deixa eu te falar uma coisa, cara. Ninguém disse que testamento são 27 livros. É que nos livros contém o testamento. Agora o sangue não tem nada a ver de ser testamento. Eu vou mostrar, cara. Você é muito burro, pastor adventista. Mas eu vou continuar ouvindo porque eu gosto de rir. Deixa eu ver quem vai falar mais. Testamento, que nós chamamos de Novo Testamento. Então o que é Velho Testamento? O que é o Velho Testamento? Eita, papai. Já sabemos o que é Novo Testamento. Segundo você, é o sangue Agora de Cristo. resta-nos saber o que é Velho Testamento. O que é Velho Testamento? Ixi, tá, imagina. Vamos descobrir. Vamos. Olha o que diz no livro de Hebreus. Quem diz Hebreus? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem... Sangue. Ele está falando sobre o quê? Sobre o velho. O primeiro testamento. A primeira aliança. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo, tomou o quê nas mãos? O sangue. Sangue de quê? De animais. E dos bodes, dizendo, este é o sangue do quê? Do Do testamento. testamento. É o burro. É o velho. O sangue do testamento não é o testamento. Se eu falar, essa é a chave da porta, a chave é a porta, não. O texto de Hebreus 9, 18 e 20 fala o seguinte: pelo que também o primeiro testamento não foi consagrado, quer dizer, oferecido sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo, toda a lei, ele cortou a palavra aqui, tá, gente? Tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, dizendo, este é o sangue do testamento. E não que o sangue é o testamento. Mas, vamos ver o que ele vai dizer. Exatamente. Testamento nem é os livros, tá? E nem é o sangue, né? Os livros contêm o testamento. Por isso que é chamado de Velho Testamento.
os livros, porque os livros contêm o testamento. O testamento é o pacto. Ele pegou e leu, por exemplo, Hebreus 9, 18 e 20. Né? Lá diz o quê? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, dizendo, o que Moisés disse? Este é o sangue do testamento, e não que o sangue é o testamento. É o sangue do, porque quando se fazia um pacto, se fazia através de sangue. Entende? Então, o cara é um animal. Esse cara ainda fica 5 anos sentado com a bunda, aprendendo teologia para ensinar uma heresia dessa. Eu vou mostrar que testamento não é sangue, cara. Esse cara é louco. Ele quer dizer que lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, Jesus aboliu o sangue. O testamento lá é sangue. Pelo amor de Deus, cara. Mas vou ouvir tudo para meu amigo não ficar com raiva de mim aí. Dizendo, este é o sangue do quê? Do testamento. É o velho, o antigo, que Deus vos tem mandado. O que é Velho Testamento? O que é Velho Testamento? O que é? Sangue de animais. Olha aqui, Moisés. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Você está aprendendo com os caras errados. Testamento, querido, não é sangue de animal. Esse pastor aí é um animal, cara. Testamento é o pacto. Por exemplo, ele diz que testamento é sangue, né? Se eu pegar o texto de Coríntios, né, que diz assim, ó, e até hoje, quando é lido a lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolida, e eu trocar a palavra testamento por sangue, como é que fica? E até hoje, quando é lido a lição do sangue, do velho sangue, não é, cara? Testamento é o pacto. O pacto foi escrito nos livros. O pacto também não é o livro. Ninguém diz que pacto é o livro. Nós é que chamamos os livros de Velho Testamento. Por quê que nós chamamos assim? Porque nos livros está contido o testamento, o pacto. Entende? O acordo está contido lá. A Bíblia fala o seguinte, lá em Hebreus. Fala assim, aonde há testamento, olha, testamento é uma coisa, é necessário que haja a morte do testador. Então, testamento é uma coisa, testador é outra, certo? Porque onde houver um testamento, é necessário que haja a morte do testador. Porque um testamento não é validado sem o sangue do testador. Entende? Então, testamento é uma coisa, testador é outra e sangue é outra. Agora, para se fazer o pacto, era feito através da morte, tá? Ou de animais, no caso do Antigo Testamento, ou a morte de Cristo. Por isso que o Novo Testamento começa com a morte de Cristo. Então ele fala, este sangue é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. É o sangue do, não é que o sangue é mas é o sangue do. Quando se fazia o pacto, então se matava um animal e consagrava, oferecia, através do sangue do animal, o pacto. Entende? O sangue era para validar o pacto. Primeiro era feito o pacto. Você pode ver que se você ler de Êxodo 20 até Êxodo 24, não tem matas de animal. Deus está falando a lei. Quando ele fala a lei e o povo diz que vai cumprir, aí Moisés vai, depois que escreve tudo no livro, ele mata o animal e asperge no livro aquele sangue, ou seja, no pacto que foi escrito no livro e no povo que estava participando do pacto. Entende? O sangue era para validar o testamento. Testamento não é sangue. A Bíblia nunca ensinou isso, que testamento é sangue. O que foi abolido foi a lição do Velho Testamento, do Velho Pacto. Não é a lição do velho sangue. Depois de eu explicar isso melhor, vai ser uma vergonha, cara. Um pastor na igreja, dizendo ser teólogo, ensinar que testamento é sangue, cara. Sinceramente, é uma vergonha. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Bom dia, paz e graça, um excelente dia para você. A lei de Moisés, que é a Torá, é a lei de Deus. A lei que foi dada a Moisés, que é chamada de lei de Deus, que é chamada de livro da lei,
ela tem 613 mandamentos, tá? Que compõem essa lei. Não é que a Bíblia, vou logo avisar, tá? Porque eu já sei como é que é vocês. Não é que está escrito na Bíblia 613 mandamentos, não é isso não, tá? Porque eu vejo, às vezes o adventista sempre pergunta assim, então fala para mim onde é que está escrito 613. É uma burrice que não tem tamanho, né? Não está escrito 613 mandamentos. É que tem 613 mandamentos na Torá, tá? Depois eu posso postar todos eles para você, catalogados. Agora não, porque eu estou indo trabalhar. Então vamos lá. A Bíblia chama a lei Torá de lei de Moisés e chama de lei de Deus, porque é a mesma lei, é apenas porque ela veio através de Moisés. E essa lei tem 613 mandamentos. Ok. Essa lei ela foi instituída no Sinai. E foi feita uma aliança com Israel. Estou explicando direitinho aqui para você. Foi feita uma aliança com Israel e foi dada a lei, né, no Sinai. Certo? Que Paulo fala em Gálatas que a lei que veio 430 anos depois não invalida, abolir a promessa. Então essa lei, ela veio 430 anos depois de Abraão. Quando você chega em Êxodo 12, diz que 430 anos depois, naquela mesma noite, o povo saiu escravo do Egito. E aí ali, eles começam a receber a lei. Então a conta bate certinho, tá? Certo. Então eles receberam lá a lei do Pacto do Sinai. Ok. Mas havia promessas feitas a Abraão. Promessas. Essa era uma das promessas feitas a Abraão. Que Deus faria uma aliança, tá? Com Abraão. Através de Ismael. Esse Ismael era um representante de uma das alianças. Ele é o filho de Abraão, tá? E que Abraão seria pai de uma nação. E que Ismael geraria 12 príncipes. Eu vou logo te avisar que o gerar ali na palavra não é genealógico, é alegórico. Não é que de Ismael gerou a tribo de Israel, as tribos de Israel, mas de forma alegórica, sim, não genealógica, tá? Mas que através de Isaac, Deus também faria um pacto com Abraão. Essas eram as promessas feitas a Abraão, certo? E que através de Isaac, Abraão seria pai de muitas nações. Agora não é de uma, é de muitas. A Bíblia fala que tudo isso é alegoria. Que os dois meninos representam dois pactos. Ok. Duas alianças. Quando você chega em Gálatas capítulo 3, ele está falando de um pacto, né? Ele está falando da lei Torá, tá? Em Gálatas capítulo 3. Ele diz que essa lei serviu de aio até Cristo, tá? Aí depois no capítulo 4 ele fala que Jesus nasceu debaixo da lei para tirar aqueles que estavam debaixo da lei. Tudo isso Paulo está explicando. E que a lei que veio 430 anos depois da promessa não invalida a promessa. Qual promessa? A promessa que Deus faria uma nova aliança. Não era apenas aquela 430 anos depois, mas que Deus faria uma nova. Aí, o que acontece? O texto lá em Gálatas vai mandar abandonar o pacto do Sinai, dizendo que quem está no pacto do Sinai é escravo com os seus filhos. Isso tudo são linguagens proféticas, simbólicas, alegóricas, para falar dos pactos, tá? Ok. Então agora nós estamos no novo pacto, que Paulo, tá, ele chama de lei de Cristo. Lembra que o antigo pacto é chamado de lei de Moisés? Então, o novo pacto é chamado de lei de Cristo. É porque o antigo pacto veio através de Moisés e o novo pacto veio através de Cristo. Aí vem aquela perguntinha boba. Ah, mas o Antigo Testamento não era a lei de Cristo? Nesse sentido, não. De ser lei de Cristo no sentido de Novo Testamento, não. E a Bíblia faz distinção. Lá em Atos,
capítulo 13, verso 39, se não me engano, fala assim: e de tudo que pela lei de Moisés não puderam ser justificados, por ele, por Cristo, né, é justificado todo aquele que nele crê. Que a Bíblia chama de lei pela fé em Romanos capítulo 3, do verso 27 ao 31. Tá? Então, Paulo, ele fala assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele dá um nome à lei para identificar que é o Novo Testamento. Tá? Ok. Mas onde é que está a lei de Cristo? Onde ela foi registrada? A Bíblia fala que não é um conjunto, meu filho, de regras e ordenanças. Está lá em Colossenses capítulo 2. Né? Pois já estáis mortos com Cristo, porque vos carrega de regras e ordenanças, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso. Então a lei de Cristo não é um conjunto de regras e ordenanças. Onde é que ela está? A Bíblia diz que ela foi gravada no nosso coração. Entendeu? Coração aí não é órgão, é mente, consciência. Então, a lei do Antigo Testamento guiava o povo até Cristo vir, serviu como uma babá, como um tutor até o povo vir. Nós agora somos guiados pelo Espírito Santo e não pela lei. Como é que se dá isso? É o Espírito Santo que nos convence do que é pecado ou do que não é pecado, do que é certo ou do que não é certo. Não é um conjunto de regras e ordenanças. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração, à nossa consciência. Entende? Então, meu amigo, aceite você ou não, o próprio apóstolo Paulo disse que ele fez de tudo para com todos. Se fez como judeu, como se ele estivesse debaixo da lei dos judeus, mas não estava debaixo da lei. Né? Fez como se estivesse sem lei, para aqueles que estavam sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. E a lei de Cristo, segundo Paulo, tá, é apenas baseada no amor. Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não adultera e quem ama não julga os outros por causa de guarda de sábado. Esse é o ensinamento de Paulo, meu filho. E onde começa a lei de Cristo? A lei de Cristo, ela começa, é muita informação para você, tá? A lei de Cristo, ela começa quando ele se torna sumo sacerdote. A Bíblia fala que mudando-se o sacerdócio, muda a lei. Quando é que mudou o sacerdócio? Segundo a Bíblia, se Jesus estivesse na terra, nem sacerdócio seria. O sacerdócio, meu filho, eu te mostro na Bíblia, tá? Ele começa com a morte e ressurreição de Cristo. Quando Cristo se ascende ao céu e assenta à destra do Pai. Entende? E ele envia o Espírito Santo para nos guiar. E o Espírito Santo fala a nossa consciência. Então a lei de Cristo, queridão, não é um conjunto de regras. Cadê os 10 mandamentos da lei de Cristo? Cadê as tábuas da lei de Cristo? Cadê o livro da lei de Cristo? Não existe isso. A lei de Cristo, ela fala ao nosso coração, diretamente conosco. Por isso que a Bíblia fala que ninguém ensinaria, porque todos os conheceriam. É por isso que vocês vivem perdidos, que nem barata tonta. Cadê a lei de Cristo? Onde é que está? Ela está no coração, querido, na consciência. E a Bíblia ensina isso, sabia disso? A Bíblia fala, tá, que aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E aqueles que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados. Então existe pecado com ou sem lei. Antes que algum adventista desavisado venha dizer que pecado é transgressão da lei. Eles não sabem o que é um texto de argumentação, o que é um texto de definição de pecado. Tá? Então, quem eram esses que estavam sem lei? Eram os gentios que estavam sem a Torá. Eles não tinham a Torá, a lei Torá. Entende? Mas que para si mesmos, eles são lei para si mesmos. A Bíblia fala. E diz que eles não têm a lei, mas eles têm a consciência, quer acusando, quer defendendo.
Então eles mostram obras da lei na sua consciência. Que obras da lei que os gentios, né? Obras da lei não, preceitos da lei na sua consciência. Quais os preceitos da lei que os gentios eles tinham na consciência? A Bíblia fala que eles mostravam isso de forma natural. O que você faz de forma natural? É guardar sábado? Não. Sábado é um mandamento aprendido. O que o ser humano faz de forma natural é aquilo que está inerente ao ser humano, que está intrínseco ao ser humano. Então, por exemplo, um ateu. Por que ele não mata? Por que ele não rouba? É porque ele crê na Bíblia? Não. É porque ele tem a consciência, meu filho. Olha, ficar grande. Depois eu explico melhor essa questão, tá? Eu vou mostrar para tu na Bíblia que você está mentindo. Se o que você está falando é verdade, Paulo era um falso apóstolo. Porque Paulo manda abandonar o pacto do Sinai e diz que a Jerusalém que agora existe é escrava com os seus filhos, porque ela estava exatamente no pacto do Sinai. Peraí. Aonde esse texto aqui está mandando o povo de Israel pregar a Torá, a lei que eles receberam para outros povos? Tem nada disso no texto. Paulo é que deixa bem claro que a Israel celestial não guarda a lei de Moisés, que foi dada no Sinai. Vamos ler. Aqui Paulo está falando do pacto feito no Sinai, tá? Você leu o contexto também, tá? E falando do pacto que é feito com a igreja. Essas duas pessoas que estão no texto aí é uma analogia das duas alianças. E Paulo está mandando largar o pacto do Sinai. A igreja largar o pacto do Sinai. Como é que a Jerusalém, que é a celestial, que é a igreja, vai guardar o pacto do Sinai quando Paulo está dizendo que o pacto do Sinai gerou filhos para a escravidão? É maluquice, olha só, vamos lá. Estas coisas são alegorias porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, ou seja, a aliança do Sinai, o pacto do Sinai, que gera filho para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na analogia, né? Na Arábia. E responde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Por quê? Por causa da lei, só lê o contexto, tá? Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. É livre do quê? Livre da lei. Livre do pacto do Sinai. Tanto que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, que a lição do Velho Testamento foi por Cristo abolida. Como é que a lição do Velho Testamento foi por Cristo abolida? E Deus estava mandando o povo de Israel pregar o pacto do Sinai, o Antigo Testamento para a igreja. Isso é maluquice, cara. E o texto que ele postou aí, nada fala que através do povo de Israel, as outras nações iam guardar a lei do povo de Israel. Isso não existe na Bíblia, isso é mentira. Leia o contexto, vocês vão ver que Paulo está falando da lei dada no Sinai. Já começou. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, ou seja, debaixo da lei, guardar a lei, acaso não houve vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Esses 2 filhos aí representam 2 alianças, 2 pactos. Um que foi feito apenas com o povo de Israel e outro que é feito com a igreja. Entende? Quando a Bíblia fala assim que a lei veio 430 anos depois de Abraão, tá? Depois das promessas feitas a Abraão. Que promessas? É porque Deus tinha prometido a Abraão que faria dele pai de uma nação. E prometeu a Abraão que ele faria dele pai de muitas nações. Certo? De uma nação era através de Ismael. Esse Ismael representa uma aliança. E diz que através de Ismael ele geraria 12 príncipes, que são as 12 tribos de Israel. Não é gerar de forma genealógica, é alegórica. Certo? É alegórica. Então, Abraão foi pai, né, alegoricamente, de Israel, pai de uma nação. Só que através de Isaac, tá, ele seria pai de muitas nações. Isaac, ele representava Cristo. Entende? Ismael representava o pacto do Sinai. E Isaac representava o pacto que ia ser feito através de Cristo. Por isso que o texto lá de Gálatas fala que a lei que veio 430 anos depois da promessa, ou seja,
A lei do pacto de Sinai não invalida a promessa. Qual promessa? Que viria o Cristo prometido e estabeleceria uma nova aliança. Então não tem nada a ver dizer que Israel recebeu uma lei para transmitir para outros povos, porque a própria promessa é que viria uma outra aliança, tá? E essa outra aliança não tem nada a ver com a aliança feita no Sinai. Nada a ver. A Bíblia não fala que Jesus veio continuar uma aliança. Não fala nada disso. Jesus não veio continuar a aliança que foi feita no Sinai. A Bíblia fala que ele veio fazer a vontade do Pai. Tira a primeira e estabelece a segunda. Ele não veio dar continuidade na primeira. Ele tirou a primeira para estabelecer a segunda. Tanto que o texto fala assim, que aquilo que se tornou velho estava a ponto de desaparecer. Desapareceu o quê? A antiga aliança. Como é que a antiga aliança foi dada para que a nação de Israel pregasse outras nações? Isso não existe, cara. E você está defendendo isso para defender 10 mandamentos. Primeiro que a aliança não era apenas 10 mandamentos. 10 mandamentos representava a aliança do Sinai, mas não era a aliança do Sinai. A aliança do Sinai são 613 mandamentos. Não existe em local nenhum dizendo que Israel foi escolhido para pregar a lei de Deus do Antigo Testamento para outras nações. Isso é mentira, cara. Não existe nada disso na Bíblia. Você nem conhece a profecia desses dois meninos que é Ismael, tá? E Isaac. Tanto que Paulo está repetindo as palavras de Sara quando mandou Isaac embora. Lança-o fora, o filho da escrava, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. O filho da escrava representava a primeira aliança. Aí esse filho da escrava, que é Ismael, foi mandado embora para a terra de Arã, onde exatamente os espias encontraram ali, foram espiar a terra de Canaã. E ali foi feita uma geração de sacerdotes, que eram as 12 tribos de Israel. Entendeu? Isso é uma aliança. Essa aliança não tem nada a ver com a igreja, não é uma continuidade para a igreja. A Bíblia não fala de continuidade de aliança. É tira a primeira e estabelece a segunda. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, fala que a lição do Velho Testamento foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O que vocês fazem hoje na igreja adventista? Leis do 20, lei de Moisés. Então tá aí, pessoal. Um áudio muito importante do professor Gerson. Coloquei os dois áudios de um pastor adventista explicando o que é o Pacto do Sinai. Ensina erradamente, mentirosamente. O professor Gerson deu uma aula. Parabéns pelo professor Gerson. É isso que os adventistas fazem. Eu fiquei mais de 30 anos nessa seita adventista. E falo com propriedade que o adventismo não ensina a Bíblia de forma correta. Quando se trata dos livros de Daniel e Apocalipse, falando de profecias, eles são péssimos interpretações, principalmente quando se fala em profecia. Esse povo adventista é um perigo na explicação bíblica. Nós temos que ter muito cuidado, pedir discernimento espiritual, ser cauteloso para ter uma avaliação biblicamente falando, espiritual, e nos termos teológico adventista, que não tem nenhuma base e sustentação biblicamente falando. Tá, pessoal? Fica aqui o áudio, que Deus abençoe. Aqui é o pastor Tairone. Nós vamos dar continuidade explicando para as pessoas o que é essa visão adventista. Adventista não conhece Bíblia. Adventista ensina de forma mentirosamente, erradamente. Adventista só engana pessoas em casa.